Podem se assentar, amém? Gente, eu confesso para vocês que é uma honra estar aqui hoje, pregando a palavra de Deus. Eu estou na igreja, acho que tem 24 anos, e eu acho que é a primeira vez que eu prego num domingo. E Deus, Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Eu entendo que tudo que Ele faz é perfeito e Ele prepara a gente para o momento certo. Então, não adianta a gente querer ultrapassar as fases, né, como um videogame. A gente jamais vai conseguir ir lá para a 45ª fase se a gente não passar na primeira fase. Porque a palavra de Deus é um ensinamento contínuo. Todos os dias a gente precisa de aprender um pouco mais. Todos os dias a gente precisa nos ajoelhar e reconhecer que não somos nada sem Deus, mas que Deus, estando nas nossas vidas, tudo na qual nós pedimos ou na qual nós ansiamos, Ele concede ao nosso coração. E o culto hoje é um culto da família. É um culto que traz para a gente uma reflexão sobre a primeira delas. Como está a nossa família hoje? Sua família está toda no altar de Deus? Está 50%, 40%? Tem uns que estão lá, outros que estão cá, outros que falam que é cristão, mas que não serve, mas que não segue. Como que está a sua família hoje? É a primeira reflexão que a gente tem. Porque família é um presente de Deus. Só que nós não escolhemos os pais que nós temos. Você escolheu nascer na barriga do seu pai e de sua mãe? Não, você não escolheu os seus pais. Mas seus pais escolheram um ao outro para poder formar uma família. Aleluia. E o que vai vir, o que veio deles, somos nós. Ou seja, nós fomos plantados e nós nascemos. E a vida, ela é um ciclo. A gente nasce, a gente cresce, a gente evolui, depois a gente morre. Só que quando a gente nasce sem conhecimento nenhum. A única coisa que a gente faz quando a gente nasce é chorar. E segundo a minha mãe, ali, o que eu mais fazia era chorar quando eu era mais nova. Porque a gente não tem entendimento, a gente é sensível a tudo. A dor que um adulto sente não é a dor que uma criança sente. O que a criança não sabe expressar, se ela está com fome, se ela está com cólica. E ali ela vai evoluindo, vai crescendo e ela vai adquirindo conhecimento. E aí vão formar adultos. Só que adultos são formados mediante ao que nós vivemos durante a nossa infância e a nossa adolescência. Exatamente. Então, tudo que você é hoje, tudo que você construiu hoje, é formado em alguma base. E a gente vai falar sobre isso nessa noite. Porque é impossível a gente falar sobre família se a gente não entender o propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Eu convido todos a abrir a palavra de Deus em Efésios 5, 14. Quem for encontrando, vai ficando de pé, amém? A maioria encontrou, diga amém. Então acho que a maioria encontrou. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Podeis assentar, bate palma para Deus, aleluias. Porque quando você bate palmas, você começa a produzir um sentimento de querer buscar a Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós professamos a palavra de Deus. Continua batendo palma, adorando ao Senhor, porque eu quero criar uma atmosfera aqui nesta noite. Desde o louvor da pregação, de tudo, o Senhor já está neste lugar. Começa a glorificar a Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é poderoso. Aleluias. Eu vou só falar uma palavra. Vira para o seu irmão que está do seu lado e fala com ele assim: desperta. Nossa, mas eu acho que quem falou não tá precisa. Gente, vocês descansaram hoje de tarde, não, gente? Domingo é o dia oficial de dormir de tarde.
Confesso para vocês, gente, que eu dormi a tarde inteira. Louvado seja Deus, aleluia. Então, eu quero que você diga para o seu irmão, desperta. Aleluias, glória a Deus. Hoje é um culto da família. Como eu disse anteriormente, família ela é formada primeiro pelo pai, a mãe, e aí vem os filhos. Só que, antes do pai e da mãe, vieram ali, né, os avós. Você é pai, você é mãe hoje. Mas antes vieram seus pais, ou seja, os nossos avós. Tudo que nós temos construído hoje é baseado naquilo que nós aprendemos com eles, correto? Se você cresceu num caminho de Cristo, provavelmente, ainda que você tenha se desviado, ou ainda que você continue dentro da igreja, ou tenha um conhecimento, você sabe que se você não servir ao Senhor, se você andar num caminho que é diferente do propósito de Deus, uma hora ou outra, alguma coisa vai acontecer. Porque a palavra de Deus fala que se a gente não vier pelo amor, a gente vai vir pela dor. A dor não necessariamente significa a dor física. Às vezes, a dor vai ser espiritual, vai ser uma dor emocional. E hoje, a maioria das dores são causadas por dores emocionais. Porque nós temos vivido em uma sociedade onde o que é certo é errado e o que é errado se tornou certo. E por causa disso, nós temos convivido com várias coisas que nos afetam indiretamente ou diretamente. Por exemplo, se você está no seu ambiente de trabalho ou na escola, você recebe informações que são tanto cristãs quanto não cristãs. Você convive com pessoas que são do mundo e também convive com pessoas que são cristãs, que são da igreja. Mas você não pode dizer para ele, olha, eu não vou ser seu colega de trabalho porque você não é crente. Isso não existe, a gente precisa aprender a conviver. Só que muitas vezes a pessoa que está do nosso lado são pessoas que estão afetadas emocionalmente. Por quê? Porque estão vivendo debaixo de uma opressão maligna na qual estão causando dores emocionais, estão passando para o corpo. E causa disso é o que nós chamamos e o que nós vemos em muitas pessoas, que é a depressão. A depressão ela é causada por vários fatores e muitos desses fatores eles vêm lá de trás. E quando a gente começa a entender o porquê nós sentimos essas dores, ou porquê a nossa família é do jeito que é, a gente vai ter que começar a olhar lá atrás. E aí a gente vai nos nossos pais. Vamos colocar aqui primeiramente. Hoje a gente vai falar sobre dois despertar, o despertar emocional e o despertar espiritual. E no despertar espiritual nós temos isso. Nós temos a convivência, né? Nós temos ali um ciclo. E aí, quando a gente vai lá atrás e começa a lembrar dos nossos pais, quem eles foram, a gente não procura conhecer. A gente só sabe quem são os nossos pais porque a gente conviveu com eles, mas nós não perguntamos aos nossos pais por que eles escolheram o pai ou a mãe. Por que ele escolheu trabalhar naquilo? Por que ele me educou dessa forma? Talvez os nossos pais estão ali vestindo uma capa para poder cuidar de nós, mas embaixo dessa capa existem feridas que não foram tratadas, porque eles querem fazer conosco aquilo que não foi feito com eles, ou então eles querem fazer diferente do que os pais educaram eles. Porque quando a gente olha lá no passado, a gente vai ver, peraí, meu pai ele foi muito rígido comigo, mas por que ele foi rígido comigo? Nossa, minha mãe me abandonou. Nossa, meu pai me abandonou. Nossa, eu fui fruto de uma relação na qual ninguém me desejava. Eu cresci sendo uma pessoa completamente inerte a relacionamentos. Todas as pessoas na qual eu me envolvo são pessoas que só dá errado. Tudo dá errado. Mas por que dá errado? Porque a gente não tratou a raiz do problema. Nós não tratamos a raiz daquilo que nos causa a maior ferida dentro de nós. E os pais é a primeira referência que nós temos de pessoas dentro da nossa vida. Quando nós nascemos, até nós irmos para a escola, até temos 7, 8 anos, que é uma idade que a gente já começa a desenvolver já determinados pensamentos, saber o que é certo e o que é errado, nós temos os nossos pais como referência na nossa vida. Se os pais agem certo, a gente vai entender que aquilo é o correto. Se os nossos pais agem errado, a gente não tem ciência que aquilo é certo ou que aquilo é errado. A gente vai copiar eles.
Porque eles são uma referência, um espelho para a gente. E eu digo pais, eu digo qualquer pessoa, porque talvez vocês foram criados com outras pessoas. Talvez vocês tiveram um pai ou tiveram só a mãe, mas isso não importa. Porque o que eu quero trazer para vocês aqui nesta noite é a raiz do problema. Somos adultos frágeis porque nós não fomos tratados quando éramos crianças. São laços que foram criados numa atmosfera espiritual, de certa forma, talvez involuntária pelos pais, e que trouxeram aqueles laços para o presente, perdão. Então, nós hoje somos adultos, vocês são os adolescentes, são crianças, e são laços que são formados, são ciclos que são feitos. E nós temos ficado cansados, nós estamos qualquer coisa que fala com a gente já começa a chorar. Qualquer relacionamento que a gente entra, a pessoa fala um A, a gente já começa, eu vou jogar tudo para o alto. Seu pai, sua mãe chega e fala uma coisa com você já começa a gritar. Um colega de trabalho seu chega para você, já começa a querer fazer aquele reboliço todo. Por quê? Porque precisamos entender que a palavra de Deus, ela traz sobre nós algo que não é pesado. Nós precisamos entender que a nossa família é formada, baseada naquilo na qual nós conhecemos. Mas não é porque nós conhecemos isso que nós vamos continuar seguindo isso, amém? E aí você imagina que o despertar, ele vem de uma maneira, como eu posso dizer, você ali cresceu, você se tornou um adulto, e aí você começa a ter responsabilidades. E aí essas responsabilidades vão te levar a tomar decisões, vão te levar a tomar escolhas. E talvez as suas escolhas que você tomou ali são decisões acertadas, e está tudo bem. Você precisou daquilo, mas talvez você tenha tomado decisões erradas todos os dias e não está percebendo, porque você não colocou à luz aquilo que Deus quer que você coloque. Porque a palavra de Deus, ela fala assim, desperta, ó tu que dormes entre os mortos, e Cristo te iluminará. Quando ele fala que Cristo vai iluminar, ele não está querendo simplesmente falar que você é a luz do mundo, não. Ele está querendo que você pegue aquilo que mais te fez sofrer, aquilo na qual você não tratou, aquilo na qual você não cuidou, trazer para a luz, porque e na luz ele vai tratar e vai cuidar. Aleluia, glória a Deus. Só que é necessário nós entendermos, primeiramente, o porquê eu sinto essa dor. E quando eu pedi a Deus essa mensagem, e o pastor Ricardo trouxe para mim para poder falar sobre pais e filhos, Deus ele falou muito forte ao meu coração a respeito de arrependimento. Muitas vezes nós não nos arrependemos daquilo que nós fizemos ou daquilo que nós falamos, porque nós temos vergonha até mesmo de expressar para Deus aquilo que nos faz sofrer. Nós não expressamos para Deus os nossos sentimentos. E Deus ele fala conosco nessa noite, desperta, ó tu que dormes. Talvez você simplesmente deitou ali na cama e falou, Jesus, o que tiver de ser vai ser, como que vai ser, eu não me importo mais, eu vou largar tudo e todo mundo que se vira, todo mundo que cuide de si mesmo. Porque ficar deitado numa cama, gente, é confortável, né? Você está ali para descansar, você está cansado, você vai deitar ali, você vai descansar. Só que muitas vezes a gente deita, toma um remedinho para dormir e apaga. Apaga e esquece que a gente precisa de levantar, a gente precisa de jogar a poeira e falar, Jesus, eis-me aqui, eu preciso de ajuda. Muitos pais não sabem como cuidar de filhos adolescentes ou de filhos jovens, e isso eu falo como um todo, não só dentro da igreja, mas fora da igreja também, porque está faltando o próprio pai reconhecer as fraquezas dele. Porque ele está querendo mostrar para o filho algo que ele não viveu e está querendo que o filho viva. Isso é impossível. É impossível você ter um filho sarado se você não sarar. É impossível você querer um perdão se você querer que seu filho perdoe o coleguinha que ele machucou, se você é incapaz de perdoar a pessoa na qual te ofendeu. Para ser família, a gente precisa primeiro reconhecer nós como pessoas. Existe um pai, existe um ser humano ali.
E ele faz de tudo para prover dentro da casa. Existe ali uma mãe que faz de tudo para poder cuidar dos filhos, dar banho e levar para a escola. Só que ali existe um ser humano também. Esse ser humano, às vezes, esquece dele para poder tratar do filho. E está errado. Você primeiro precisa de tratar emocionalmente de você, porque o seu filho depende emocionalmente, não só fisicamente de você. Não é só chegar e prover para ele o alimento, não. Hoje nós temos vivido uma geração completamente inerte a valores, completamente inerte ao caráter. Por quê? Porque eles estão tendo referências que não estão vindo de dentro de casa. E a referência tem que ser você pai, tem que ser você mãe. Você tem que tomar essa responsabilidade para si e dizer: o meu filho é uma joia que Deus me deu. Ele não é uma posse sua, ele é um presente de Deus. Ele não é seu, ele é de Deus. Mas Deus te colocou como pai e mãe. E é por isso que ele fala: eu coloco você e ensino o caminho na qual o seu filho deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar dele. Ou seja, o seu filho, ele depende de você. E aí a gente vai falar sobre essa questão do despertar espiritual. Nós estamos dentro da igreja, nós chegamos aqui, vivemos uma atmosfera espiritual como essa, nós louvamos, nós pregamos, e aí a gente canta, a gente faz tudo. Mas e quando chega dentro de casa? Será que essa mesma atmosfera que você tem de louvar a Deus, de pregar a Deus, ela continua dentro da sua casa? Será que você ensina seu filho que estar na igreja tem que ter o mesmo significado que adorar Deus dentro de casa? Será que você ensina que a responsabilidade e o compromisso, ela é dentro de casa? Os pais, nossos pais que nos ensinam a ter compromisso e responsabilidade. A gente tinha que ir para a escola todos os dias, se a gente não fosse, a gente apanhava. E aí a igreja tem sido isso. Talvez você tenha chegado e falado: não, filho, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Não. Vir para a igreja tem que ser algo leve. Seu filho, ele tem que ter amor pela obra. Nós temos que ter prazer em estar na casa de Deus. Porque se você mostra que você tem amor quando você vem à casa de Deus, consequentemente o seu filho vai sentir esse mesmo amor. Ele não vai ver obrigação, porque estar na casa de Deus não é cumprir a agenda. Estar na casa de Deus é cultuar ao Senhor, é agradecer por todas as benfeitorias que Ele tem em nossas vidas. E o cuidado de Deus, ele se estende a nós. Precisamos nos despertar espiritualmente para que a nossa casa viva uma atmosfera de adoração. E eu não estou querendo dizer aqui que você tem que chegar lá na sua casa e fazer um culto de segunda a sexta e louvar e pular e fazer. Não. Adorar a Deus é um estilo de vida. Você escolhe adorar a Deus. Você escolhe servir a Deus. E como você escolhe adorar a Deus, é como os seus filhos vão escolher adorar a Deus. Aleluia. Só que deixa eu perguntar para vocês, pai e mãe aqui, ou filho, vocês são os pais e para os pais e para as mães, seus filhos são todos iguais? Tem personalidades diferentes? Como você quer educar o seu filho no caminho igual para os dois? Tem como? Muitas vezes, o erro tem sido cometido porque entendemos que, nossa, aquele filho ele é muito rebelde. Nossa, ele vai me dar trabalho demais. E aí você foca a sua energia toda naquele filho rebelde. Só que você esquece que aquele outro lá está fazendo de tudo para não se rebelar, porque você está jogando a força toda em um, mas está esquecendo do outro. Ah, não, eu não vou preocupar com esse aqui não, que esse aqui é quietinho, ele não me dá trabalho. E aí cresce aquele jovem totalmente cheio de responsabilidade fora do tempo. Aquele jovem que, quando não deu trabalho na adolescência ou na infância, cresce aquele jovem que fala assim: me dá isso aqui que eu vou fazer, me dá isso aqui que eu resolvo. E começa a tomar tudo aquilo sobre ele. E aí vem todos aqueles pesos. É aquele famoso: me dá aí que eu resolvo tudo. Isso acontece porque quando ele era adolescente e ele era jovem, ele foi o filho que não deu trabalho.
E por ele não ter dado trabalho, ele criou responsabilidades antes do tempo. Ele não viveu a vida que ele tinha que viver, porque enquanto isso, os pais estavam focando no outro que deu trabalho. E aí o outro que deu trabalho, ele cresce um jovem completamente dependente emocionalmente dos pais. Por quê? Porque se o pai e a mãe não estiver em cima, ele não rende, ele não faz. Ou então o pai e a mãe ficou tanto tempo gastando energia com ele, que ele fala assim, não, se eu fizer vai dar certo, se eu não fizer, meu pai também já bateu, já fez tudo que tinha que fazer. Temos que nos preocupar de formas diferentes com o mesmo amor. Quando você cresce, uma pessoa completamente responsável de si, que quer dar conta de tudo, você não vai dar conta de tudo. Precisamos descansar em Deus, porque Deus, ele nos deu o compromisso, mas ele também nos deu ali a paz, que excede todo entendimento, e essa paz traz sobre nós descanso. E aí a gente vai imaginar como se fosse, eu quero que vocês imaginem agora como se fosse uma árvore. Essa árvore, você primeiramente, alguém jogou a semente, certo? Então essa semente, e aí agora eu quero que peguem todos vocês que já têm ciência, seja pai, mãe, filho, adolescente, você foi plantado, então ali começou na sua infância. E aí eu quero que vocês fechem os seus olhos, a gente vai fazer um pequeno momento de reflexão. Eu quero que você vá lá na sua infância agora. Eu quero que você lembre de um momento que te causou muita dor quando você era criança. Eu não estou pedindo para você falar, eu estou pedindo apenas para você pensar. E eu quero que, ainda assim, no pensamento, vocês reflitam sobre o sentimento que vocês estão sentindo agora. Reflita sobre as pessoas que estão ao redor de vocês nesse momento e se tem alguém ao redor de vocês nesse momento. Eu quero que vocês gravem esse momento. Se esse momento ele causou dor, ou se hoje, ao lembrar dele, você não sente mais dor. Eu quero que você continue com os olhos fechados. E agora você imagine um momento na sua infância que te trouxe uma alegria muito grande. Eu quero que você faça a mesma coisa. Pense nas pessoas que estavam lá e se tinham pessoas. Agora eu quero que vocês abram os seus olhos. E aí eu quero pensar com vocês lá na infância, esse sentimento que vocês tiveram, é um sentimento que causou dor? Vocês lembram disso? Vocês sentem algo, um aperto dentro do coração? Se isso aconteceu com alguém aqui, quer dizer que você precisa ser curado dessa ferida. Você percebe que certas coisas que você está vivendo hoje foi às vezes aconteceu uma coisa só lá no passado, mas que você está carregando isso até hoje. E aí você é como se fosse uma raiz, você lá na infância. Agora continue pensando na árvore, agora você é o tronco da árvore. Agora você é um adolescente jovem. Pensa lá, quero que vocês, nós vamos fazer um pequeno momento de reflexão, porque Deus, para Ele curar, Ele precisa trazer à luz aquilo que nos causa dor. E aí eu quero que você vá lá na sua adolescência agora, e pensa em uma decisão errada que você tomou. Feche os seus olhos, eu quero que vocês tenham, para ser curado, a gente precisa entender o propósito de Deus para a nossa vida, e para entender a gente precisa ser sarado. E aí você foi um adolescente, agora eu quero que você pense numa decisão que te acertou e que fez você ser quem é você hoje. Você percebeu que alguma decisão lá do seu passado está afetando você hoje no presente? Você percebe que determinadas situações que aconteceram com você lá estão fazendo você educar os seus filhos da mesma maneira,
Está fazendo os seus relacionamentos serem da mesma maneira? Talvez você foi ferido emocionalmente por uma palavra que foi dita. Talvez o seu pai ou sua mãe disse ou fez algo que magoou você. E você está levando isso. E você, no ato de não querer que os seus filhos vivam isso, você está involuntariamente fazendo a mesma coisa com eles. Você está tentando proteger eles de algo. Mas Deus, Ele quer trazer à luz isso para nós hoje. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer fazer com que essa árvore, esse tronco, essa raiz que começou errado, vai começar a dar certo. Ele quer que você traga à luz isso que você está sentindo aqui nesta noite. Ele quer trazer uma cura espiritual. Ele quer despertar você no mundo espiritual. Ele quer despertar você emocionalmente. Ele quer fazer você ser uma pessoa sarada. Ele quer fazer você ser uma pessoa curada. Começa a arrancar do seu coração esses sentimentos de dores, de feridas que estão sendo causadas por pessoas que por muitas vezes falou, talvez sem pensar. É necessário o perdão acontecer dentro dos lares, é necessário acontecer o arrependimento. Filho, me perdoa, pai, me perdoa. E aí, para a gente finalizar a árvore, agora você já imaginou essa árvore, ela já está grande, ela já começou a dar frutos. Os frutos que tem nessa árvore são os frutos que nós temos hoje. E aí eu pergunto para vocês, tem muito fruto nessa árvore? E fruto eu digo coisas como, eu conquistei uma família, os meus filhos estão na igreja, eu tenho um trabalho, eu sirvo a Deus. Como que está a sua árvore hoje? Sua árvore deu fruto, sua árvore cresceu. Porque a natureza de Deus, independente, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um pé de acerola lá em casa e aquele pé estava ali por mais de 6 anos, sem podar. E eu falava, eu vou podar esse pé. Eu preciso podar esse pé porque as acerolas estão muito pequenas. Só que eu demorei mais ou menos uns 6 anos para podar esse pé de acerola. E eu podei ele mês passado. E em coisa de 3 dias, as folhas começaram a crescer maiores. Coisa de 3 dias. As árvores as folhas começaram a ter mais vigor, mais vida. Porque às vezes é necessário a gente parar e podar aquilo que não está certo. E é, como diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Remindo o tempo aqui quer dizer aproveitando cada oportunidade. Deus nos deu esta noite essa oportunidade para você começar um ciclo novo. Se você podar sua árvore hoje, os frutos vão começar a ser melhores, vão começar a ser maiores. Talvez a gente não prospera, talvez vocês não tenham prosperado na vida financeira, talvez não tenham prosperado dentro de casa, talvez o emprego que vocês querem é um emprego ruim, porque vocês estão com feridas emocionais que não foram tratadas e saradas. Tudo na qual nós vivemos é um ciclo. E se você não quebra esse ciclo, laços que foram criados lá quando você era menor e que você tem feito com os seus filhos, se você não romper isso, você não vai crescer e os seus filhos vão continuar da mesma forma. Os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre os filhos. E muitas das vezes a gente pensa que é só algo espiritual, não é. O espiritual, ele é muito importante, porque nós precisamos de Deus todos os dias de nossas vidas. Mas os filhos precisam ser educados emocionalmente. Precisa entender que há limites. Precisa entender que há propósito. Você precisa identificar nos seus filhos, de forma individual, o propósito deles. Você jamais vai conseguir atingir um filho. Você jamais vai conseguir atingir a maturidade de um filho se você não entender primeiramente o porquê você é um pai ou uma mãe que você sonhou para ele. Começa a buscar lá nos livros, nas páginas da sua vida, o que você pode fazer para poder mudar essa história, romper ciclos, começar algo novo. Vocês adolescentes, jovens, entendam, honrar pai e mãe não quer dizer somente obedecer, quer dizer cumprir princípios para Deus cumprir promessas. Adolescentes e jovens que estão fragilizados, que estão tendo referências do mundo,
porque preferem estar mais dentro de um ambiente virtual do que dentro da própria casa com os pais ou com a família. Mude isso. Você só vai crescer, você só vai prosperar. E prosperar eu não digo só financeiro, não. Eu digo em todas as áreas, se você honrar o pai e a mãe. Porque honrar pai e mãe não tem a ver com você estar com raiva ou não dele. Tem a ver com você entender que ele é o seu pai e sua mãe e a autoridade de Deus sobre você nesta terra. Comece a entender que se você cumpre, se você quer obedecer a Deus, obedece primeiro o seu pai e a sua mãe. Entenda que eles têm autoridade de Deus para poder dizer para você o caminho que está certo e o caminho que não está. Ele vai te direcionar, mas as escolhas e as consequências são exclusivamente suas. O compromisso tem que estar todos os dias. E isso que eu queria trazer para nós essa noite, essa reflexão. E a família, eu queria trazer para vocês que, primeiramente, antes da família, nós somos um ser individual, com capacidades individuais, com pensamentos individuais. E se a gente só vai formar uma família se nós tivermos com os princípios e as nossas feridas e as nossas dores emocionais curadas. E aí ela começa como uma árvore, ela nasce. Uma árvore, quando ela nasce, ela precisa de cuidados. E aí ela cresce, ela precisa de atenção. Os pais, tenham atenção aos seus filhos. Tenham atenção ao que eles fazem, como eles se comportam. E aí você cresce, você vira uma árvore. E chega o tempo da colheita. Chega o tempo da produção e da colheita. E aí você vai começar a pensar, eu estou colhendo frutos. Porque Deus fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo para colheita. Vai chegar o tempo que a gente vai colher. A gente vai colher aquilo que a gente plantou. Se tem uma lei que não falha, a lei da semeadura. Se a gente planta, a gente colhe. Não tem como, não tem como, não tem como. Ela vai acontecer. Então, se você plantou coisas ruins, começa a podar a sua árvore. É o único jeito que a gente tem de começar tudo de novo. É podando, é doendo, é trazendo aquela sujeira lá do tapete, debaixo do tapete, trazendo para a luz. Porque a palavra de Deus fala, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo nos iluminará. Coloque-se de pé.